Pessoal, vamos tentar resolver as atividades da semana 4, mas antes de resolver a atividade da semana 4, a gente tem que entender a matéria dessa semana, tá? Que é os tipos de reações químicas. Eu tô aqui com o PET aberto na página 43 e ela traz essas informações. Então, eu vou ler aqui com vocês a página 43, explicando cada tipo de reação química para a gente conseguir resolver a atividade da semana 4, tá? Então, olha só, eu tenho aqui 4 tipos de reações químicas, né? Quais são elas? Reação de síntese, reação de análise, vou colocar de outra cor, reação simples troca e reação dupla troca. Então, são 4 tipos. Vou colocar de azul. Tá? Vamos entender primeiro a reação de síntese, depois a gente olha análise, simples troca e dupla troca, tá? E os nomes que estão na frente aí, é como se fosse um sinônimo, né? Um segundo nome para essa reação, mas vamos nos ater a esses nomes que eu deixei colorido aí. Então, vamos começar pela reação de síntese, tá? Reação de síntese. O que é essa reação de síntese? Tá explicando aqui, ó, olha para você ver. É a reação onde 2 ou mais substâncias reagem para se transformar em uma. Então, na reação de síntese, eu tenho 2 elementos, né? E quando eu somo os dois, quando eu junto os dois reagentes aqui, eu dou origem a uma coisa só no final, como produto, né? Olha só, eu tenho aqui o átomo de carbono mais os 2 átomos de oxigênio, eles vão dar origem a uma coisa só, né? Que é um átomo de dióxido de carbono, que é o CO2. Então, ficou bem simples de entender a reação de síntese, né? A reação de síntese é quando eu tenho 2 elementos químicos e quando eu misturo os dois, eu dou origem a uma coisa só, tá? Aqui tem um segundo elemento, um segundo exemplo, né? Ó, eu tenho esse átomo aqui, esse elemento aqui, somado a esse outro átomo, vai dar origem a uma coisa só, tá? Então, beleza. Reação de síntese, ok. Vamos para a próxima reação. Vou deixar de amarelo. A segunda reação que a gente tem aqui, ó, é a reação de análise. Análise ou decomposição é a reação onde uma substância se divide em 2, ó, ela se divide em 2 no produto, ou mais substâncias de estruturas mais simples. Exemplos, ó, eu tenho uma substância só aqui no início, tá vendo, ó? Apenas uma substância. Perceba que eu não tenho sinal de mais, igual eu tinha aqui, ó, quando eu tinha 2, né? Aqui não tem, então eu sei que é uma coisa só, uma substância só como reagente. Ela, quando ela passa por uma transformação química, ela vai dar origem a 2 coisas, 2 elementos diferentes, tá vendo, ó? Ou mais de 2, né? Como é o caso aqui dessa segunda reação, tá vendo, ó? Deu origem a 3 tipos de produtos. Então, a reação de análise, eu posso dizer que ela é o contrário da reação de síntese. Na reação de síntese, eu tinha 2 elementos que juntos eles vão dar origem a uma coisa só. E na análise é o contrário, eu tenho uma coisa só no início e ela dá origem a 2 ou mais coisas como produto, né? Depois da transformação química, tá? Vamos continuar aí, vamos olhar agora essa reação de simples troca. Chá de verde. Tá? Na reação de simples troca, o que acontece? Ó, é a reação onde uma substância simples troca de lugar com um elemento de uma substância composta, se transformando em uma nova substância simples. Exemplos. Então, ó, eu tenho aqui uma substância simples, dá o exemplo aqui, ó, do zinco,
E essa substância simples, ela troca de lugar com uma substância composta. Aqui, ó, eu tenho aqui nesse exemplo, né, essa substância simples, e aqui do lado de cá eu tenho essa substância aqui composta. Aí, nesse exemplo aqui, o zinco, ele troca de lugar com o hidrogênio, ó. Perceba que o hidrogênio que estava aqui, vou colocar ele de outra cor, para ficar mais fácil de entender. Tá vendo? Essa substância aqui verde e amarela é a substância composta. O zinco vai trocar de lugar com o hidrogênio. O zinco vai ficar no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai ficar sozinho. Perceba que eu continuo tendo duas substâncias, uma simples e uma composta, né? O que aconteceu foi uma simples troca, né? O zinco trocou de lugar com o hidrogênio. O zinco não quis ficar mais sozinho, entrou no lugar do hidrogênio, e o hidrogênio agora que fica sozinho, tá? Então, é uma simples troca, porque é uma troca entre duas substâncias simples. Tá vendo? Tanto o zinco quanto o hidrogênio. No segundo exemplo aqui, ocorre situação semelhante. Eu tenho ferro, né? E eu tenho essa substância composta aqui, ó, do lado de cá, maior. E aí ocorre uma mudança de lugar. O ferro toma o lugar do cobre e o cobre fica sozinho. Então, ó, o cobre, que antes estava junto aqui com o SO4, né? O cobre passa a ficar sozinho e o ferro toma o lugar do cobre nessa substância composta. Tá? Bem simples de entender. E a última situação é a situação de dupla troca. O que acontece nessa situação de dupla troca? Ó, é a reação onde duas substâncias compostas reagem e trocam seus elementos, se transformando em duas substâncias também compostas. Tá? Vou ler novamente, ó. É a reação onde duas substâncias compostas reagem e trocam seus elementos. Então, nessa situação aqui, a diferença da dupla troca para a troca simples é que aqui eu só tenho substâncias compostas nessas reações. E lá em cima eu tinha substâncias simples e eu tinha também substâncias compostas, né? Então, quando eu bato o olho na equação, que eu só vejo substância composta, o que significa substância composta? É quando eu tenho um elemento que tem mais de... Aliás, quando eu tenho uma substância que tem mais de um tipo de elemento, né? Igual aqui ao ácido clorídrico, eu tenho o hidrogênio e tenho o cloro juntos, formando uma substância só. Então, eu tenho elementos diferentes formando uma coisa só, eu tenho uma substância composta. Agora, quando eu tenho uma coisa só, tipo aqui, ó, ferro, só um elemento, então é uma substância simples. Continuando aqui o raciocínio, ó, vamos olhar a primeira equação. A gente tem o HCl, que é uma substância composta, e também tem o NaOH, ó, que é o hidróxido de sódio, né? Então, essas duas substâncias compostas vão dar origem a outras duas substâncias compostas, que é o NaCl e o H2O, tá? Mas elas trocam de lugar. Repara que o hidrogênio, ele estava aqui do lado. Vou colocar de outra cor. O hidrogênio estava do lado do cloro, né? E o sódio, ele estava do lado da hidroxila, que é esse OH. Aí, quando ele passou para o lado do produto, ele trocou de lado, né? O Na que estava do lado da hidroxila foi para o lado do cloro, né? E esse OH aqui, ó, ele veio para cá, dando origem à molécula de água, né? Então, olha só, eu tinha NaOH aqui desse lado e o cloro veio pro lado de cá, ó. Deixa eu ver aqui se eu pego. Era bom se eu tivesse uma canetinha para poder riscar. Aqui não tem essa opção. Deixa eu ver aqui. Não tem. Só se for...
Tem não. Então, ó, vamos aqui na raça, né? Ó, eu tenho hidrogênio do lado do Cl, né? Esse hidrogênio mudou de lugar. Ele saiu do lado do Cl, tá vendo que agora quem tá do lado do Cl é o Na, que tava aqui? Então, é isso que acontece. E aí, sobrou essa hidroxila aqui, que veio pro lado de cá, e o hidrogênio também veio pro lado de cá, formando essa molécula de água, tá? Na segunda aqui, ó, na segunda equação, nós temos, ó, duas substâncias compostas, que ocorre a dupla troca e forma outras duas substâncias compostas diferentes. E trocar a cor desse pincel. Eu tenho ferro desse lado aqui, só que o ferro muda de lado. Ele vai lá para ficar do lado do cloro. E aqui, ó, quem estava do lado do cloro antes, agora fica do lado do enxofre. Beleza? Era isso que eu tinha para falar, porque vocês precisam saber os tipos de reação que acontecem, que são esses tipos aqui, para conseguir resolver a número 1 e a número 2 da semana 4, que é essas atividades aqui embaixo, tá? Beleza, então.